Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast O Pai Old School. Hoje eu queria falar e eu queria ver se eu consigo fazer pelo menos uma vez por semana sobre o livro Coração Selvagem do John Eldredge. Eu comentei quando ele chegou, no dia que ele chegou, eu fiz uns stories. Eu tô achando o livro bem bacana, eu já tô acho que no quarto ou quinto capítulo. Eu queria vir falando pelo menos uma vez por semana sobre os capítulos e sobre as mensagens que ele tem, né? A ideia do livro é que ele passe uma ideia mais intimista de como funciona não só a mente de um homem, mas o coração e aquilo que o motiva e toda essa questão que envolve o ser masculino, né? É um assunto muito pouco falado, também porque os autores dificilmente escrevem sobre isso, né? Geralmente o homem ele não tem essa inclinação em se abrir e ficar falando sobre o seu íntimo, né? É difícil uma inclinação desse tipo, né? Para falar sobre masculinidade. Então é um livro que é bem raro, eu imagino, né? Em termos de conteúdo. Eu estou gostando bastante. O subtítulo dele, inclusive, é esse: é Descobrindo os Segredos da Alma do Homem. E ele serve muito bem também para mulheres que são casadas, né, que têm seus maridos, e também para mulheres que têm filhos homens. Por quê? Porque ele vai dar todo um guia, né, de como a máquina homem funciona e acaba clareando bastante o caminho para quem convive com homens em qualquer nível, né? Seja marido, seja tem um filho homem, ou até para você que deseja talvez entender melhor o seu pai, né? É um livro bem interessante. E aí no primeiro capítulo eu queria trazer uma discussão aqui sobre algumas coisas que ele falou. Ele tem uma teoria de que um homem ele começa, né, o livro com uma teoria de que o homem precisa de literalmente apenas três coisas. Que se ele tiver essas três coisas, ele será um homem feliz. Se ele não tiver alguma dessas três coisas, ele vai ser um homem incompleto e que vai ter tendências de pode ter algum ressentimento, algum distúrbio, alguma coisa assim. E a forma como ele explica isso realmente faz muito sentido. E eu queria falar um pouquinho aqui, obviamente que esse episódio e os próximos também, eles não vão substituir a leitura do livro, não tem como isso acontecer, a não ser que seja um audiobook, né? Que eu esteja lendo aqui para vocês frase por frase, palavra por palavra, não é o caso. Então eu recomendo que vocês comprem o livro, ele é baratíssimo, acho que foi menos de R$ 30 esse livro. Recomendo que vocês comprem e, se, igual eu disse, né, se não for para você, né, se você for mulher, vai servir bem para você entender melhor o seu marido, para você entender melhor o seu filho, você poder conduzi-lo de uma forma bacana. Ou se você não tem marido, se você não tem filho, você vai aprender a lidar melhor com o seu pai. Então é isso, vamos lá. Então, para as três coisas que um homem precisa para ter uma vida bacana, né? Uma vida saudável no sentido físico, mental, biológico e tal. A primeira delas é uma batalha para lutar. E aí, essa batalha para lutar, ele faz várias analogias. Ele começa o tópico, né, falando de quando ele tem uma foto lá, uma fantasia que ele ganhou de Natal, de xerife, e que ele tá lá com os revolvinhos dele na cintura, com a blusinha lá, com a estrelinha, né, aquela cena clássica do xerife americano, umas botinhas de cowboy e tal. E assim, ele fala e realmente faz muito sentido. Ele tá naquela foto, ele olha a foto, ele consegue ver um menino extremamente confiante, extremamente bem. A postura muito confiante, muito pronto para encarar o mundo. E por que aquilo?
porque ele está se sentindo extremamente perigoso, está se sentindo pronto para a batalha, está se sentindo preparado para encarar qualquer coisa. E não pela questão da fantasia em si, mas porque ele incorporou uma espécie de personagem quando ele colocou aquela roupa e tem duas armas, né? Mesmo que sejam de brinquedo, mas na cabeça da criança ele está preparado para qualquer problema que a vida possa trazer. Então, o peitinho estufado e o queixo para cima. E é muito isso, né? Quando a gente era mais novo, não sei se vocês vão lembrar disso, eu sou de 86. Quando a gente era mais novo, no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente fazia uns aniversários de umas coisas assim, né? Rambo, Tartarugas Ninja. Eu fazia karatê quando eu era pequeno. Eu lembro de um aniversário que eu fiz de Tartaruga Ninja. A gente gostava de ver aquilo porque tinha ação, porque tinha batalha, porque tinha disputa, porque tinha coisas acontecendo ali que era media forças, né? Os personagens medindo forças e o melhor sobressaindo, aquilo era empolgante. As Tartaruga Ninja eu ficava imitando, Van Damme foi um grande ídolo dessa época. Depois, mais velho, eu comecei a ver os filmes do rock e tal, mas a gente sabe que é assim, né? Mas infelizmente a desculpa da masculinidade tóxica. Aliás, se você. Eu tenho um episódio sobre isso que eu acho que foi o mais ouvido até agora. Se você não ouviu, desce no feed aí que você vai ver masculinidade tóxica. Então, sob a desculpa de masculinidade tóxica, a gente começou a deixar os meninos meio inofensivos mesmo. Então, não pode brigar, não pode fazer lutinha, não pode não sei o que, não pode arma de brinquedo. A gente tinha, né, uns revolvinhos que não era, claramente não era uma coisa de para parecer de verdade, era claramente um plástico e tal, mas era um revolvinho de espoleta. Você puxava o gatilho, o negócio fazia barulho. E a gente brincava de polícia e ladrão, né? O que é a polícia e ladrão? A polícia tem uma autoridade para prender as pessoas, então, portanto, enquanto polícia você é perigoso. E o ladrão, ele é um contraventor, ele é um criminoso. Então, enquanto ladrão, você é perigoso. E tudo isso empolgava a gente, né? E no livro ele vai puxar para a questão religiosa, que ele é um pastor, né? John Eldredge. É um nome difícil de falar, mas é isso. Ele vai puxar para o lado de que Deus é um guerreiro, de que a inclinação para a guerra, inclusive é um dos símbolos da masculinidade, seria o Ares, né? O deus da guerra. O homem tem esse signo, esse símbolo muito incrustado nele. Então, assim, ele vai falar que sem uma batalha para lutar, os meninos e os homens ficam entediados. Sem perigo e sem agitação, eles vão ficar entediados. É exatamente o que está acontecendo hoje. A quantidade de criança depressiva por conta disso. Não só por isso, né? Mas outros fatores, mas com certeza isso também influencia. É enorme. Por quê? Porque tiraram as batalhas que as crianças e os jovens tinham para lutar. E aí a segunda coisa que ele traz como necessidade é uma aventura para viver. A princípio eu achei até que era bem parecido, né? A batalha para lutar, a aventura para viver. Mas na verdade ele vai falar mais sobre a questão da exploração, né? A questão de explorar os ambientes, explorar os locais. E aí, é claro, vai ter o perigo envolvido, vai ter um quê de destruição também, porque quando você explora, você mexe no ambiente, né? Vou dar um exemplo aqui. Quem tem criança em casa, principalmente menino, tá sempre com a casa muito bagunçada, né? Eu tenho um aqui, daqui a pouco vão ter dois, e a casa tá sempre bagunçada, porque ele pega um negócio, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, não sei o que, aí pega um outro negócio, pega e joga pra cá, joga pra lá, arrasta. O Rafa agora aprendeu a arrastar a mala. Ele já andava com o carrinho dele, um carrinhozinho de mão que ele tem aqui, fica puxando pra lá e pra cá. Agora ele achou a mala, que a mala é maior, né? Maior, mais pesada, é um desafio maior, é uma aventura maior, então ele gosta então só de arrastar a mala. A mala daquelas de mão normal, só que tem rodinho, então ele fica arrastando a mala para todo lado. E ele acha o máximo.
E eu, quando vou brincar com ele, tem uma cadeira no escritório que eu já fiz até uns vídeos no Instagram com ele brincando com ela. Eu boto ele na cadeira e corro com ele pela casa. É uma aventura, ele adora, ele fica apaixonado. E aí quando eu vou, quando eu vou fazendo isso, quando eu vou empurrando ele, eu vou imitando o motor. Então eu vou lá, vou até chegar para longe para não estourar o áudio. Eu vou no pertinho do ouvido dele, segurando ele e andando rápido e falando bam, 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 bam. E ele, quando arrasta a mala, ele imita a mesma coisa, bam, 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 ele faz bam, 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 bam. Então é uma aventura, né? E aí você tem a casa bagunçada, você vai ter preferência por brinquedos que giram, que bate, que soca. Ele pega uma espada de plástico, que eu peguei ele uma vez brincando com o brinquedo do gatinho que a gente tem aqui, da gata que a gente tem, arrastando ela assim como se fosse uma espada e batendo e tal. Eu falei, o Rafa vai precisar de uma espada. Primeira coisa que eu fiz, entrei na Amazon, comprei lá uma espadinha pra ele. E ele adora, ele pega aquele negócio, soca pra todo lado, soca na cabeça da gente, morre de rir, aí vem correndo, bate não sei aonde. E é isso, né? São as aventuras que ele tem dentro de casa, mas isso vale para adultos também. Então, de novo, quando você coloca uma criança dessa, cheia de energia, cheia de aventuras, né, para viver dentro de casa, na rua, né, cara, a gente sabe comprar um pão, ele cada centímetro da rua ele fica apaixonado, ele mexe em tudo, ele bota a mão, aí tem uns canos assim na beirada do passeio, ele quer pegar, ele quer ver, para ele tudo é aventura. E se você ficar podando isso demais, você sabe onde vai dar isso, vai dar onde dá hoje em dia praticamente qualquer criança. E a gente sabe já que isso não é legal. Então, uma batalha para lutar, uma aventura para viver, e o último item é uma bela para resgatar. Isso aí eu queria aprofundar disso depois sobre relacionamento, sobre casamento, eu queria falar com calma num outro episódio. Mas é impressionante como os meninos eles têm uma atração natural pela beleza, beleza feminina. Se você já reparou isso, você é um pai ou uma mãe atento, se você já teve seu filho pequeno em contato com alguém muito bonito, uma mulher muito bonita, você vai ver que ele tem um congelamento natural, assim, fica meio como se fosse intimidado, mas não intimidado no sentido de medo, intimidado no sentido de, sabe quando você olha pro sol, você olha diretamente pro sol e você meio que vira o rosto assim, porque a luz meio que te dá uma cegada. Acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Isso desde muito novo, o Rafa já tem isso. A gente está passeando ali na. Antigamente eu passeava com ele mais à noite, agora a gente está botando ele para dormir bem mais cedo. Mas geralmente quando a babá ia embora, um tempo atrás, depois das 5, eu ia passear com ele só para dar uma gastada a mais de energia para ele dormir mais fácil. Agora eu parei com isso porque estou botando ele para dormir logo 5 e meia, 6 horas. Mas antes, e é um horário que tem uma avenida aqui na minha cidade que tem. É uma hora que o pessoal está correndo, né? Aqui é muito quente, na hora que sai o sol, o pessoal vai caminhar, correr e tal. E é assim, é impressionante. Passa uma mulher um pouco mais bonita, mais arrumada, não sei o quê. Ele para e fica olhando, para e fica acompanhando com os olhos, assim, ó. E aí ela vai correndo, assim, caminhando, e ele vai olhando com os olhos com 1 ano e meio. E isso é recorrente, se você reparar, você vai ver crianças ou meninos, né, de 5 6 8 10 anos, você vai ver que isso acontece. Então eu quero falar disso num outro momento, mas é obviamente que uma bela para resgatar, para botar sob a sua proteção, para botar sob o seu cuidado e para você cuidar daquela preciosidade ali, vai fazer com que os meninos tenham uma vida muito mais saudável, muito mais ajustada, muito mais equilibrada. Então, uma batalha para lutar, uma aventura para viver e uma bela para resgatar. Esse é o resumo do primeiro capítulo do Coração Selvagem, do John Eldridge. E é o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Não se esqueça de seguir o podcast. Não se esqueça de avaliar se você está gostando. E, principalmente, para me ajudar demais, não se esqueça de enviar isso para pelo menos 2, 3 pessoas, que você me ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.